Seja bem-vindo ao Lab do Pato. Eu tô muito feliz em estrear esse quadro no canal, porque é um projeto que eu tenho em mente aí há muito tempo já. Eu sempre compartilhei com vocês a minha visão apaixonada por tecnologia, mas eu acabava aqui no canal focando em assuntos que circulam mais a minha área de atuação profissional, que é o hacking e a segurança da informação. Só que tem muitas outras coisas apaixonantes em tecnologia. E é aí que vem esse quadro então, pra unir um pouquinho disso tudo. Aqui a gente vai simplesmente testar e explorar um monte de coisas. A gente vai juntar IoT, programação, impressão 3D, enfim, um pouquinho de tudo mesmo, sem perder a visão criativa e de pensar fora da caixa que a gente tem no hacking. E o legal é que eu vou usar várias coisas que eu não tenho experiência alguma ainda, como por exemplo IoT e impressão 3D. Porque como eu já contei pra vocês antes, o meu jeito de aprender tecnologia é indo pra prática mesmo, tentar envolver as coisas em projetos e mandar bala. E é essa a ideia do Lab do Pato, é realmente arriscar, criar projetos ousados pra gente ver no que dá. Porque no fim das contas eu tô dividindo com vocês o meu processo de aprendizado. Então em muitos casos aqui, eu vou estar passando aquele sufoco de iniciante e vou poder dividir um pouquinho do que eu aprendi com vocês. E pra gente estrear super bem esse quadro, eu quis fazer um presente pra um amigo meu. Mas aquele presente top, assim, criar algo único, personalizado pra essa pessoa. E essa pessoa é o Bruno Playhard. Ele que é youtuber, streamer e uma das mentes por trás da Loud, que é um baita fenômeno aqui no YouTube e um time de super destaque no Free Fire. Aí eu fui pensar em que seria um presente que seria a cara do Playhard. Bom, ele é gamer de carteirinha, então tem que ser algo ligado a games. Mais especificamente o Free Fire, que é o jogo que ele tem mais ligação hoje em dia. E ele é o criador da Loud, então a gente já tem um símbolo, um logotipo da Loud que representa muito bem o Playhard. E ele é streamer, produz conteúdo, então ele tem todo aquele estúdio bonitão lá com várias coisas legais nas estantes. Então seria muito legal criar mais uma coisa massa pra ele ter por ali, né? E como gamer eu tenho certeza que ele curte os LEDs RGB aí que todo gamer tem na alma, né? Todo mundo curte uns LEDzinhos. Acho que vocês já repararam que é algo que eu gosto bastante também, né? Juntando tudo isso eu cheguei na ideia desse projeto então, que é a seguinte. A gente vai criar uma luminária que tem o formato do logotipo da Loud. E ela vai ter LEDs coloridos RGB e esses LEDs vão reagir em tempo real a ações que estiverem acontecendo dentro da partida que ele estiver jogando no momento no Free Fire. Fala sério, isso não seria a cara dele? Muito massa essa ideia, né? Mas e aí, você já consegue pensar em tudo que a gente vai precisar fazer para esse projeto se tornar uma realidade? Olha, uma coisa é certa, a gente tem muito trabalho pela frente. Ah, e aliás, mesmo se você não curtir Free Fire, relaxa aí que tenho certeza que você vai curtir bastante o conteúdo daqui, porque é algo que vale para todos os jogos, porque no fim das contas o que importa é o processo. E eu tenho certeza que você vai curtir se continuar acompanhando, beleza? E aí, está preparado? Vambora então! Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e bora lá para nossa experiência com tecnologia de hoje. Bora então criar uma luminária com um logotipo da Loud, com LEDs RGB que vão reagir a coisas que estão acontecendo dentro do Free Fire enquanto a gente está jogando ali. Eu dividi esse projeto em várias etapas, várias metas que a gente precisa cumprir para ele se tornar realidade. Primeiro a gente precisa definir a nossa estratégia de como a gente vai interagir com o Free Fire e fazer a análise do jogo e os códigos necessários para a gente conseguir identificar alguns eventos que estão acontecendo em tempo real, como por exemplo o disparo de tiros que vão fazer algumas animações acontecerem na nossa luminária. Depois a gente precisa então fazer o trabalho de impressão 3D. Isso vai desde transformar a imagem do logo deles em um modelo, até toda a impressão 3D e acabamentos como lixar, pintar e definir como a gente vai fazer a montagem das peças. Aí a gente vai para os componentes eletrônicos. A gente vai usar o Arduino Nano para controlar os LEDs e conectar com o que a gente desenvolveu no primeiro estágio, para então interagir com o jogo. Por fim, a gente vai para os acabamentos finais, criar a versão final do software que vai rodar no PC e do código do Arduino. E aí a gente testa tudo e envia pro Playhard. E o da hora aqui é que não tinha nenhuma experiência com impressão 3D e nem com Arduino. Então vai ser uma baita experiência pra mim, eu tenho certeza que eu vou aprender bastante no processo. Eu tô super ansioso pra pôr a mão na massa em tudo isso e compartilhar com vocês. Então vamos começar o nosso primeiro capítulo dessa história, que é a interação com o jogo Free Fire. Pra quem não conhece, o Free Fire é o Battle Royale mais popular no Brasil no momento. E ele é um jogo de celular que roda tanto no iOS quanto no Android, mas muita gente também joga ele pelo PC usando um emulador. E ele é super levinho, é muito da hora que dá pra rodar ele em tudo. O problema é que não tem nenhuma API pra gente se comunicar com o jogo. Ou seja, a dona do jogo não disponibiliza nenhuma opção pra desenvolvedores como eu poderem interagir com os dados do jogo pra criar coisas ali que usem os momentos do jogo, as estatísticas do jogo, por exemplo. Eu também pesquisei bastante pra ver se não tinha nenhuma iniciativa da comunidade, de outros desenvolvedores por aí, que já tivessem criado algo que desse pra gente ler dados do jogo que eu pudesse usar nesse projeto
projeto, mas eu não encontrei nada. Então a gente vai ter um trabalhão para interagir com o jogo, começando do zero mesmo. E a gente tem alguns requisitos importantíssimos e complicados aqui. Primeiro que a gente não pode fazer algo como modificar o jogo para que ele nos envie informações, para que ele controle a luminária, por exemplo, porque isso é proibido pelos termos de uso do jogo e poderia inclusive ser considerado como cheat, como trapaça. Já pensou se eu acabo complicando a vida do Playhard com esse meu presente? Seria um baita presente de grego. Eu jamais arriscaria fazer uma coisa dessas. Reforçando aqui então, nada do que a gente tá fazendo aqui tem qualquer relação com hacks, com cheats, com trapaças, e uso de trapaças nesses jogos eu já disse pra vocês, eu sou extremamente contra. Bom, se eu não me engano, o Playhard joga usando o iOS, né? Usando um iPhone. Mas eu não quero criar algo que seja específico do iPhone. Eu quero que a nossa luminária consiga reagir a ações que aconteçam no Free Fire, independente da plataforma que o jogador ali estiver usando. Então, se o Bruno Playhard quiser jogar no emulador, eu quero que a nossa solução funcione também. Eu quero que a luminária reaja pro emulador ou pro Android também. E alguém aí já teve alguma ideia de como solucionaria esse problema, né? Esse tanto de requisito que a gente tem? Bom, para atender a todos esses requisitos, eu não consegui pensar em outra solução que não fosse capturar o tráfego de rede do jogo e analisar ele. O cliente do jogo, que é o app que está rodando no celular do jogador, e o servidor do jogo conversam usando uma língua própria deles. Essa conversa transmite tudo o que está rolando no jogo. Os tiros que estão rolando, a movimentação dos outros personagens, a mudança da área safe, absolutamente tudo. E a gramática dessa língua própria deles, as regras para se entender o que está sendo dito, é algo próprio da desenvolvedora do jogo e não tem nenhum lugar público na internet que nos ensine como ela funciona. E isso que a gente está chamando de língua própria dessa conversa é o que a gente chama de protocolo. A gente vai precisar entender pelo menos o básico desse protocolo deles para a gente sacar quando determinadas ações estão acontecendo no jogo e aí fazer então a nossa luminária reagir a isso. A princípio a gente vai ser tipo um bebê aprendendo o seu primeiro idioma, sabe? A gente vai ter que associar o que está sendo dito no momento com o que está acontecendo dentro do jogo. Só que antes da gente já ir lá e tentar analisar o tráfego de rede do jogo, a gente precisa pensar em como isso vai funcionar na prática, né? Porque tem mais um problemão aqui pra gente resolver. Como é que o hardware que tá na nossa luminária vai conseguir ouvir o que tá sendo dito na rede pelo jogo Free Fire pra conseguir analisar e entender o que tá rolando ali, hein? Isso vai ser bem complicado. O jeito mais fácil seria se o próprio hardware da luminária fosse um access point de Wi-Fi. E aí o celular do jogador se conectaria nessa Wi-Fi da luminária e jogaria a partir dela. Só que pra isso a luminária ia ter que ser tipo um roteador Wi-Fi, ela ia precisar de um hardware bem mais robusto e toda a instalação disso ia ser bem mais complexo. Não é uma solução muito elegante. Mas aí eu consegui chegar numa solução bem mais simples, olha só. Como o Playhard tá sempre jogando ali na região do PC dele e geralmente fazendo live, eu pensei em fazer um software para Windows que vai ser o responsável por capturar e interpretar o tráfego de rede do jogo. E aí nesse PC dele, no Windows, a gente vai ativar o recurso de hotspot do Windows, que abre uma rede Wi-Fi ali do PC dele. Como o nosso software vai estar rodando no próprio Windows dele, que vai estar servindo de rede Wi-Fi, a gente vai ter acesso a todo o tráfego gerado por quem está conectado nessa rede Wi-Fi. Então é só ele conectar nessa Wi-Fi do celular dele e jogar o Free Fire normalmente. E se ele resolver jogar no emulador, também nesse computador dele, o nosso software já vai estar lá também e vai conseguir capturar o tráfego do emulador numa boa. E a nossa luminária vai ser conectada no computador dele por um cabo USB. Esse cabo USB vai possibilitar o envio dos 5 volts necessários para energizar o Arduino e os LEDs, e o mesmo USB vai possibilitar a comunicação via porta serial entre nosso programinha, que interpreta o tráfego de rede, e a luminária. Então toda vez que nosso programa reconhecer que rolou uma ação dentro do jogo que a luminária deva reagir, ele vai enviar um comando para ela. Beleza, então agora sim a gente pode abrir o Free Fire para começar a fazer nossas análises, porque olha, tem muita coisa pra gente analisar aqui. Eu vou subir o Free Fire no emulador BlueStacks. E junto eu vou rodar a ferramenta Live TCP UDP Watch, que a gente já viu aqui no canal, no vídeo antigo, aquele vídeo que analisava o lag que estava rolando comigo lá no jogo Fortnite. Nessa ferramenta eu seto para capturar só as conexões UDP, que é o protocolo mais provável que esteja em uso aí nos jogos online. E no emulador eu conecto então numa partida no Free Fire. Eu ordeno os dados aqui por bytes recebidos e enviados para ver as conexões que estão trafegando nesse instante. E logo eu vejo o processo do BlueStacks, o HD Player, se comunicando com o servidor UDP. Isso aqui
aqui tem tudo pra ser o servidor da partida do Free Fire. Só que pra gente ver o conteúdo dessa conversa que tá rolando, aí a gente vai pra ferramenta Wireshark. No Wireshark, então, eu indico a minha placa de rede e inicio o monitoramento do tráfego. O Wireshark é uma ferramenta incrível que já tá há vários anos no mercado auxiliando desenvolvedores e sysadmins que precisam analisar tráfegos de rede. Aqui em cima eu aplico um filtro pra gente ver só o que é de nosso interesse, que é tudo que tá vindo ou que tá indo pro servidor do Free Fire. E aí começa a vir uma chuva de pacotes capturados, enviados e recebidos pelo Free Fire. Aqui a gente pode clicar em cada pacote capturado pra gente ver o conteúdo dele em mais detalhes. O Wireshark inclusive já processa e já exibe pra gente de forma organizada os bytes referentes aos headers dos protocolos que estão sendo usados nesse pacote. Mas o que a gente tá interessado mesmo é o real conteúdo desse pacote, a verdadeira mensagem trafegada pelo jogo e não esses headers aí. E ele mostra esses bytes aqui pra gente. Uma coisa que eu costumo fazer aqui no Wireshark que facilita bastante quando a gente tá analisando muitos pacotes é adicionar uma coluna personalizada e definir em fields o valor data.data. Isso vai fazer com que essa coluna passe a exibir os bytes em hexadecimal de cada pacote. Isso sem exibir os bytes referentes aos headers. Maravilha, a gente já tá enxergando então toda essa conversa entre o jogo do Free Fire no seu celular e o servidor dele. E na boa, nessa hora bate aquele desespero, né? A gente não sabe absolutamente nada do que significam todos esses bytes que estão passando aí na rede. É muita coisa sendo trafegada pra lá e pra cá e cara, como é que a gente começa isso aqui? Ordenando os pacotes que a gente capturou, dá pra ver que eles são de certa forma bem similares. Isso é porque eles têm estruturas bem definidas. Aliás, você notou que o primeiro byte é sempre 6C? Isso é o que a gente chama de Magic Byte ou Magic Number. Grande parte dos protocolos de rede e também dos formatos de arquivos usam algum valor específico logo no início do pacote ou no início do arquivo para identificar que aquela transmissão é do protocolo X ou que aquele arquivo é do formato Y. O Free Fire então identifica seus pacotes iniciando eles sempre com o valor 6C. Isso pode ser útil para a gente conseguir identificar com mais facilidade os pacotes que são do Free Fire quando a gente for desenvolver nosso app lá para frente. Bom, vamos lembrar que a gente tem objetivos específicos aqui. A gente quer detectar ações como tiros, kills, uso de mira e por aí vai. O meu approach então foi tentar filtrar o máximo de coisas que eu pudesse. Primeiro, eu parei de ver o que o server envia para o meu cliente e isolei então só o que meu cliente envia para o servidor, o que já diminuiu muito aquele fluxo de pacotes que estava aparecendo na nossa tela. Agora a gente vai ficar quietinho em algum canto bem distante do mapa para a gente ter o mínimo de ações acontecendo em torno da gente. A gente vê ainda assim alguns pacotes sendo enviados do meu cliente para o server de forma constante. A estrutura é bem constante, poucos bytes estão mudando de um para o outro com a gente parado aqui. Agora olha só que interessante quando a gente dá um pequeno passo para o lado. Opa! Alguns bytes mudaram aqui, então tem boas chances desses bytes aqui serem partes da coordenada onde o jogador tá agora no mapa. Deu pra pegar a ideia de ir isolando os testes e tentando ver o que muda nos pacotes? Bacana, né? Mas beleza, a gente não quer saber da localização do jogador. A gente pode então ocultar os pacotes desse tamanho então. Agora o Wireshark, que antes era um caos de tanto pacote sendo exibido, tá ali super quietinho. Aliás, no meio dos meus testes eu descobri que o Free Fire tem um servidor de treino que deixa você ficar sozinho ali em paz no stand de tiros e isso é perfeito pra gente conseguir fazer nossos testes. Eu não acredito que eu descobri isso só depois, porque eu realmente estava cansado de ter que ficar tentando me esconder da galera e morrer pra safe zones enquanto eu desenvolvia isso aqui. Bora começar então a procurar as ações que a gente quer detectar para fazer a animação na nossa luminária, começando pelo disparo de um tiro. Se liga no que a gente está capturando lá no Wireshark quando a gente dá um tiro dentro do Free Fire. Quando eu dou um tiro no jogo, aparecem 2 pacotes de 44 bytes e um de 36 bytes. No início eu achei que cada tiro seria um pacote de 44 bytes, mas mesmo dando um único tiro, 2 pacotes de 44 bytes são enviados. Quer dizer, pelo menos na maioria das armas. E se você sentar o dedo, gastar todo o pente da arma, também acabam sendo enviados só 1 ou 2 pacotes de 44 bytes quando você inicia essa sessão de tiros e um de 36 bytes quando você acaba de atirar. É um comportamento bem peculiar, mas paciência, sem problemas. Esse lance de ter um início e um fim da sessão de tiros pode ser bem interessante pra gente fazer animações na luminária que vão ter também um início e um fim bem definidos. Então essa descoberta aqui vale ouro pra gente. Só que a gente tem um probleminha aqui. Até agora a gente tá presumindo o que um pacote faz, né? Qual a função daquele pacote pelo tamanho dele, pela quantidade de bytes dele. E isso funcionou bem na detecção dos tiros, por exemplo. O único pacote que a gente viu com 44 bytes
bytes era o pacote do tiro. Só que o pacote que indica o final de uma sessão de sequência de tiros tem 36 bytes. E para esse pacote de 36 bytes já deu ruim. Porque tem vários pacotes de outras funcionalidades do jogo que também tem esse mesmo tamanho de 36 bytes. Várias outras ações do jogo, principalmente relacionadas à arma, como mudança da arma que você tá na mão, ou recarregamento do pente de munições, também enviam pacotes de 36 bytes. Ou seja, a gente não vai conseguir detectar esse tipo de ação só olhando o tamanho do pacote. A gente vai precisar de um entendimento maior desses pacotes então. Para isso eu crio algumas amostras, dando alguns tiros por aí com armas diferentes em locais diferentes. E salvo essas amostras de pacotes de 36 bytes que rolam no final desses tiros. Depois eu fiquei abrindo e fechando scopes de mira também de armas diferentes e locais diferentes para gerar a amostra desses pacotes de 36 bytes da mira. Agora a gente alinha esses pacotes e compara eles. E olha só que interessante. Repara que o quarto byte de cada pacote, ou seja, o byte no endereço 03, tem sempre um valor constante para aquele tipo do pacote. O que eu tô querendo dizer aqui é que nos pacotes que rolaram quando acabou uma sessão de tiros, a gente vê o valor 69. E o quarto byte dos pacotes que rolam quando a gente está abrindo o scope tem o valor 89. É claro que até esse ponto é só uma hipótese, então eu precisei confirmar ela fazendo mais testes com outros tipos de pacote, mas no fim das contas eu concluí então que esse endereço armazena sim um valor que é o indicador do tipo daquele pacote nos pacotes enviados pelo cliente para o servidor. Sabendo isso, a gente consegue então identificar algumas ações que estão rolando lá dentro do jogo, usando como critério algo muito mais seguro do que apenas ficar contando o tamanho dos pacotes. Fazendo alguns testes eu percebi algo bem curioso. Toda vez que eu atirava em um jogador causando dano ali ao inimigo, um outro pacote acontecia. E eu achei bem curioso que o cliente, de certa forma, esteja informando ao servidor da partida que está causando dano em alguém, e não o contrário. Mas beleza, paciência. Com isso a gente consegue então detectar todo o dano causado pelo jogador a inimigos, o que com certeza vai ser muito bem-vindo nas animações da nossa luminária. Como deu pra ver aí, só nessa investigação inicial a gente já conseguiu detectar tiros, detectar o uso de mira, né, abrindo o scope, e estamos detectando até quando o player conseguiu causar dano em inimigo. Então fala sério, por todo o progresso que a gente já teve aqui analisando o jogo Free Fire, esse vídeo já merece o seu like e o canal merece a sua inscrição, né? Então já deixa aquele likezão no vídeo pra fortalecer e se inscreve no canal se você for novo por aqui. E aliás, seja muito bem-vindo à família do canal. Tamo junto. Bom, até agora tamo até que de boa, né? Tudo fluiu muito bem. Até agora a gente detectou as ações que estão vindo do cliente pro servidor. Só que infelizmente as coisas não foram tão fáceis e amigáveis assim quando a gente começa a analisar o que tá vindo do servidor pro cliente do jogo. A próxima ação que eu queria muito detectar para fazer alguma animação na luminária quando ela acontecesse é quando o player consegue dar uma kill, quando o player abate um inimigo. Seria muito da hora que a luminária reagisse de alguma forma comemorando a kill do jogador, né? Mas se liga no trampo que foi detectar uma kill então. Os pacotes do cliente pro server foram bem de boa. Primeiro que tem bem menos coisas trafegando do cliente pro server do que do server pro cliente. E isso é assim em todo jogo. A gente sempre usa mais download do que upload para jogar. Agora, compreender os pacotes que vêm do servidor foi embaçado. Eu comecei a ficar de olho nos pacotes que rolavam quando eu conseguia pegar alguma kill no jogo. E aos poucos eu me liguei que rolava um pacote de 60 bytes, seguido de um pacote de tamanho variado. Mas ambos os pacotes rolavam em outras situações do jogo também, o que dificulta bastante a conclusão do que é isso aqui. Com o tempo eu me liguei que esse pacote de tamanho variado costumava aumentar ao longo da partida. Tipo assim, quando era mais pro late game, né, mais tempo de partida já tinha rolado, esse pacote geralmente ficava maior. E para kills lá no começo da partida, esse pacote tinha um tamanho menorzinho. Aí eu saquei que ele, muito provavelmente, é o pacote que faz o loot de quem morrer aparecer no mapa. Por isso que ele fica maior conforme a partida passava. É que na verdade, quanto mais late game for, mais loot os jogadores costumam ter. Como eu não tinha muito tempo para debruçar nos pacotes do servidor e chegar a maiores entendimentos, eu acabei chegando em um jeito bem gambiarrinha de detectar uma kill. Eu resolvi combinar todas as características que a gente descobriu para kill até então, por mais que elas sejam meio superficiais. Primeiro, eu espero que o player tenha causado algum dano ao inimigo, e eu anoto o tempo exato que esse dano aconteceu. Depois, eu espero por aquela combinação dos pacotes de 60 bytes, seguido de um pacote de byte variável, aconteça. E a diferença do tempo do recebimento entre esse pacote de 60 bytes e o de tamanho variado, que é a do loot de quem morreu, não pode ser maior do que 50 ms. E a diferença de tempo entre o
último dano causado a um inimigo e o pacote que indica que o loot do jogador morto apareceu não pode ser superior a 500 ms. Se esses critérios estiverem ok, eu considero então que o player acabou de dar uma kill. Mas pra gente testar na prática essa fórmula, a gente vai ter que ir pros códigos. Bora ver então como eu programei, como eu implementei essa detecção no que vai ser já o nascimento, o comecinho do nosso programa que vai controlar a luminária mais pra frente. Como a gente viu no começo do vídeo, a ideia é a gente ter um programa no Windows que envie comandos para a luminária reagir de acordo com as ações que a gente está detectando no Free Fire. Eu resolvi fazer esse programa usando C#, usando o incrível Sharp Pcap, que usa a biblioteca npcap para capturar os pacotes que estão rolando na rede. Essa é a exata mesma biblioteca que é usada no Wireshark para Windows. E assim como no Wireshark, eu configuro para capturar os pacotes filtrando por apenas pacotes UDP. E para cada pacote capturado, a gente vai sempre olhar o primeiro byte dele. Se ele não for igual a 6C, que como a gente descobriu é o Magic Byte do Free Fire, a gente já descarta esse pacote. Aí se o pacote estiver sendo do client para o server, a gente olha então o quarto byte dele, que como a gente descobriu é o byte que define a função daquele pacote, o tipo daquele pacote. Para a maioria das animações é só isso que a gente precisa, exceto quando a gente está falando de detectar as kills, que então eu tive que implementar todas aquelas condições que eu comentei agora há pouco. Por enquanto, o nosso programinha está só exibindo mensagens na tela quando as nossas ações são detectadas. E isso já é o suficiente para a gente comprovar que de fato a gente está ouvindo o tráfego na rede e detectando o que está rolando ali no jogo. No lugar dessas mensagens aí, mais para frente a gente vai colocar então um envio de comandos para a luminária em cada uma dessas ações para fazer a luminária reagir conforme elas vão rolando. Então beleza, vamos lá testar o nosso programinha. Ele tá funcionando super bem. Como você pode ver aí, o início e o término dos tiros tá bem de boa, abrir e fechar o scope também, detecção de dano a inimigos também tá tudo rolando bem direitinho. Fala sério, é muito massa ver isso tudo rolando, né? E a detecção de kill, que era o mais nebuloso aqui, também tá funcionando bem. Mas infelizmente tem chances de rolar falsos positivos. Se algum outro jogador matar um outro player na mesma região do mapa que a gente tá, enquanto a gente tá atirando em um outro jogador, essa kill desse outro player seria computada como se fosse uma kill nossa, e a nossa luminária ia reagir a ela. Mas como é só uma luminária, não tem nenhum problema em errar assim, eu deixei esse ponto passar. Mano, eu confesso que eu tô curtindo muito o resultado que a gente já tá tendo. A gente tá capturando em tempo real as ações que estão acontecendo no jogo enquanto a gente tá ali jogando. Mas até agora a gente tá só nos códigos e a coisa vai ficar muito mais da hora quando a gente já estiver vendo o objeto tomando forma, né? A luminária nascendo. Nos próximos vídeos então a gente vai ver isso acontecendo. A gente vai ver todo o processo da impressão 3D e da pintura da luminária. Vamos trabalhar no hardware que vai ficar dentro dessa luminária e colocar os LEDs RGB dentro dela pra gente literalmente dar luz ali nessa luminária. E aí, você tá curtindo? Você tá empolgado? Porque eu tô muito. Já me conta aqui nos comentários tudo que você achou do nosso progresso até agora e também do que está achando dessa nova série de vídeos aqui do canal. Não esquece de deixar aquele like no vídeo para fortalecer e de se inscrever no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, a gente tá crescendo pra caramba e isso dá uma baita motivação pra continuar trazendo conteúdos muito massa pra vocês. Muito obrigado mesmo a toda a força que vocês estão dando, de coração. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, é @GabrielPato. Eu fiquei sabendo que vão rolar uns codiguinhos de Google Play lá, hein? E também chega na página do canal lá no Facebook, em facebook.com/GabePato, os links estão na descrição. Ah, e se você conhece alguém que curte Free Fire, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Quem sabe vendo um conteúdo relacionado a algo que ela goste, né? Free Fire, a gente não consiga fazer mais gente se apaixonar por tecnologia, não seria bacana? Então muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê numa próxima. Até lá!